E aí, está ligado nas principais características do governo ditatorial de Getúlio Vargas, o Estado Novo? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa ondinha do saber. Lembra que a gente vai de aulas aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo aí, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente lá também no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Não esquece. Não esquece também de compartilhar com a galera aí o canal e também deixar os seus comentários. Quero saber o que você tá achando dos vídeos aí, hein? Hoje a gente vai falar sobre o Estado Novo do Vargas, lembrando o Estado Novo que vai de 1937 a 1945, portanto então aí, né, o último governo daquela chamada Era Vargas. Se a gente lembra lá, a Era Vargas começou em 1930, após a Revolução de 1930, com o governo provisório do Vargas, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937 e de 1937 a 1945, o chamado Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo aí é justamente o governo ditatorial de Getúlio Vargas, um governo que começa lá com, né, o golpe do Estado Novo que Getúlio Vargas dá, cancelando as eleições de 1937 e já na sequência, como a gente vai falar, outorgando uma nova Constituição, a Constituição de 1937. Getúlio Vargas fecha, né, o poder legislativo também, além de cancelar as eleições, isso lá embasado naquele chamado Plano Cohen, que se você não está ligado, dá uma assistida lá no vídeo, então, né, do governo constitucional do Vargas, que o Vargas aproveitando-se então daquela polarização ideológica, né, entre o pessoal lá da Ação Integralista Brasileira e o pessoal da ANL, Aliança Nacional Libertadora, o Vargas então vai se aproximar do chamado Plano Cohen, um plano forjado por integralistas lá para dar o golpe do Estado Novo, alegando que os comunistas aproveitariam-se da, né, eleições então para dar um golpe aí e tomar o poder. Só que quem dá o golpe no final das contas é ele mesmo, Getúlio Vargas. Lembre que Getúlio Vargas, além de fechar o legislativo, além de outorgar uma nova Constituição, que a gente já vai falar, ele também vai nomear interventores estaduais e municipais, no lugar lá então de quem eram os governadores e os prefeitos, basicamente então políticos ligados aos interesses do Vargas, cupinchas dele lá. Lembrando que a primeira coisa então que a gente tem que ver é sobre a Constituição de 1937. A Constituição de 1937 ela também pode aparecer com o nome de a Polaca. Isso porque, em grande parte, aí a gente pode falar de que o autor, né, dessa carta constitucional, o Francisco Campos, junto com o Getúlio Vargas, se basearam então lá principalmente na Constituição da Polônia. Por isso esse nome de a Polaca também pode aparecer para a gente. Só ficar esperto então que essa Constituição ela foi outorgada, que quer dizer imposta por Vargas, que é uma postura bem autoritária, se você for lembrar. Uma outra Constituição que a gente tem outorgada, outorgada pelo rei, no caso Dom Pedro I, é a de 1824, lá a primeira Constituição brasileira. Essa então imposta por Vargas, que se você lembra também é diferente de ser promulgada ou proclamada uma Constituição, que é o normal, né? Uma Constituição então, sei lá, né, elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi então eleita pela população, e essa Assembleia Nacional Constituinte, então, com representantes do povo eleitos, vão escrever a Constituição que interessa ao povo. No caso aqui, o Vargas vai sentar então com Francisco Campos e escrever a Constituição que ele quer. Só lembrando que tem por base, né, como texto aí, base principal, o texto da Constituição da Polônia, por isso então conhecido também como a Polaca, como está ali para vocês, mas tem também algumas visões de historiadores que colocam que talvez ela teria também prostituído aí, né, a democracia aqui no Brasil em nome dos interesses do Vargas. Isso porque também em algumas localidades do Brasil pode aparecer para vocês que polaca é sinônimo de prostituta, né, relacionado aí então de repente àquelas profissionais do sexo então que desenvolviam aí suas ações, principalmente usando aí um biotipo, um estereótipo aí de moças brancas, loiras, de olhos azuis, né, lembrando polonesas. Então também essa referência pode aparecer na visão de alguns historiadores de a polaca, não só porque a base principal do texto foi a Constituição da Polônia, mas também por essa ideia de ter, né, prostituído ou corrompido aí a democracia em prol dos interesses ditatoriais do Vargas. Vai da leitura então de cada historiador aí.
Lembrando que essa Constituição aqui ela tem caráter autoritário e fascista. Autoritário no sentido de concentrar aí os poderes na autoridade do Getúlio Vargas, do Poder Executivo, aí, como a gente vai falar, concentrado, e fascista também porque vai limitar aí algumas liberdades, como a gente vai ver, liberdade, por exemplo, aí, política, a própria liberdade de expressão também, a liberdade de imprensa e por aí vai. Lembrando que essa Constituição a gente toma por base a ideia então de fortalecimento do Poder Executivo, que é também um caráter então autoritário e fascista, e nesse contexto que eu estava falando, essa ideia aí de também uma Constituição de caráter fascista ou autoritária, porque ela promove a extinção dos partidos políticos, além também de não ter aí o cargo de vice-presidente, entre outras limitações, nós temos aí também a ideia de que o Vargas vai acumular funções, além do Poder Executivo, o Poder Legislativo também. Então tem essa ideia de que é uma Constituição ditatorial. E antes da gente passar para o próximo aí, comentário, você lembra, mas espera lá, a Constituição da Polônia, ela tem a ver com um caráter autoritário e fascista? Na verdade não, até nesse momento a Polônia nem tinha sido invadida ainda pelos nazistas, 1939, que é o que marca o início da Segunda Guerra Mundial, mas a gente tem essa ideia de que o autor aí, junto com Vargas, eles pegaram os principais pontos que representavam não só na Constituição da Polônia, mas em várias constituições europeias, aí características autoritárias, características que representam o fortalecimento do Poder Executivo. Então, não que a Constituição da Polônia seja uma Constituição autoritária fascista, mas que pincelaram aí, pegaram elementos autoritários e fascistas dessas constituições europeias, tendo por base principalmente a Constituição da Polônia nesse momento. Outra coisa relevante para a gente é que esse fato aqui, extinção dos partidos políticos, vai deixar também uma galera meio insatisfeita aí com Vargas, principalmente uma galera que achava que subiria ao poder com Vargas, e só que não acontece isso aí. Estão falando de quem? Estão falando da intentona integralista, estão falando dos integralistas, da Ação Integralista Brasileira, se você lembra, lá chefiado por aquele que não era bem um doce de pessoa, porque era o Plínio Salgado. Você lembra então aí que os integralistas, que basicamente eram os fascistas aqui do Brasil, então, nacionalistas de extrema direita, aí, autoritários também e tal, você tem então de que eles vão ficar insatisfeitos com o Vargas, principalmente por essa medida que apareceu na Constituição de 37 de extinção dos partidos políticos, porque eles também não vão poder existir como partidos políticos. E aí que vem essa ideia de que primeiro que eles estão bem satisfeitos porque eles não são chamados ao poder junto com o Vargas. Tem aquela história de que basicamente o Vargas aí, ele não quer dividir o poder com nenhuma galera, a não ser talvez aí com Getúlio Vargas. Se você está entendendo aí a ideia de que ele não está afim de dividir o poder com um partido ou um grupo específico aí. E por isso que nós temos que ele vai proibir os partidos políticos, indo aí, é claro, em oposição ao interesse dos integralistas. Porque os integralistas achavam que, a exemplo do que aconteceu lá na Itália com o fascismo, na Alemanha com o nazismo, só eles existiriam como partido político, como o partido fascista e o partido nazista, respectivamente, lá na Itália e na Alemanha. Só que não é isso que acontece. Em 1938, então, os integralistas tentam tomar o poder porque eles estão insatisfeitos com, primeiro, esse fato de não serem chamados para participar do governo, do Getúlio Vargas, dessa ditadura, e também por nem poderem existir como partido político. Então, eles estão bem insatisfeitos, ainda mais porque eles achavam que eles iriam ao poder e que eles também seriam os únicos aí a formarem um partido político. Lembre que intentona, como a gente já falou lá em intentona comunista, é a intenção, a tentativa então dos integralistas de tomarem o poder. Só que não dá certo. Lembre que eles acabam sendo reprimidos até, apesar de eles conseguirem invadir lá o Palácio do Catete, a sede do governo lá no Rio de Janeiro nesse momento, conseguem até invadir lá os jardins do palácio, mas dentro lá do Palácio do Catete, Getúlio Vargas, sua mulher e sua filha conseguem ainda entrar em contato lá com aliados, com a polícia, com o exército, que então prontamente vão e conseguem reprimir esse movimento. Segundo alguns, aí até com ordem do Vargas, alguns são aí fuzilados dentro aí dos próprios jardins do Palácio do Catete. Então não deu muito certo aí, e de novo essa ideia de que o Vargas não está afim de dividir o poder com ninguém. Uma outra coisa importante para nós aí são os órgãos que são criados por Vargas para reforçar o poder aí, ditatorial dele, a autoridade dele, e também construir uma imagem favorável dele e do seu governo. A gente começa falando do DASP,
que é a sigla aí para Departamento Administrativo de Serviços Públicos. Lembrando que esse órgão aí, basicamente, ele tinha a função de promover a modernização dos serviços públicos e também do funcionalismo público. Isso aí a gente está falando, né, os serviços públicos no sentido, você precisa lá de uma autorização, de um alvará e tal do governo, né, existe toda uma burocracia que às vezes acaba limitando aí o funcionamento do governo. Por isso, então, a ideia seria modernizar esses serviços e também o funcionalismo. Estamos falando dos funcionários, né? Das pessoas que vão atuar lá, dos servidores públicos que vão atuar, então, atendendo a população. Por sinal, esse DASP aí, ele vai começar a ser responsável por realizar concursos públicos para o provimento de cargos públicos, para justamente, então, levar uma pessoa que seja, digamos, né, comprovadamente capaz tecnicamente de assumir aquele cargo e aí então com isso não colocar a pessoa só por indicação. Lembrando que além do DASP, né, digamos, nacional, também pode aparecer a referência aos chamados DASPinhos, que seria esse DASP, mas no nível estadual e municipal. Só que esse aqui nem é o órgão mais importante criado por Vargas, o mais importante, na verdade, é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que basicamente é o Ministério da Propaganda do Getúlio Vargas, como você já está ligado também aí que, né, outros governos autoritários ou totalitários, como lá o fascismo, o nazismo e também, né, o socialismo lá na União Soviética, ou se você preferir, o stalinismo, tem uma grande preocupação com a propaganda, né? Então, também ficar esperto de que esse órgão aqui ele era responsável pelo controle ideológico, né, da população, a ideia de construir então a imagem favorável do Vargas e seu governo, além também de reforçar essa imagem dele como pai dos pobres. Você lembra isso também dentro lá do populismo característico do Vargas. Por sinal, a produção aí de várias, né, obras, até cartilhas aí, né, exaltando a figura do Vargas, como aparece para vocês aqui essa cartilha, né, justamente para crianças que está aí, ó, crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria. Trareis para a vida, para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Até hoje eu não decorei essa coisa aqui. Mas só o amor constrói e amando o Brasil forçosamente o conduzirei aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Pô, a hora que você lia isso aí, ainda mais se você era uma criança, né, você via que o Vargas realmente era o cara aí, né, preparado para para levar o Brasil a esses mais altos graus aí de desenvolvimento, né? Mas essa ideia de muita manipulação ideológica, também, é claro, com muita censura aí que era feita aos meios de comunicação, também é uma discussão aí muito interessante acerca da produção cultural aí do Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, né? Talvez aí meio contraditório, polêmico, mas figuras como sambistas, como Noel Rosa, que teriam meio que reforçado aí essa visão do trabalhador disciplinado que o Estado Novo queria. Também a própria produção aí, se eu não me engano, aí cultural com grandes artistas, né? Hoje para nós, se eu não me engano, foi o Mário de Andrade, que eu acho que foi aí Mário de Andrade, não, Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que participou aí também do Ministério da, né, Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas, né, fazendo lá uma certa censura também. Então essa discussão aí sobre os artistas da época, atores, atrizes de novelas, de rádio também, participando aí do governo, né, a Rádio Nacional era a principal empregadora aí desses artistas nesse momento. E outra coisa também, a realização de cerimônias e comemorações, das quais o DIP era responsável e geralmente exaltando a figura do Vargas, que nem, né, a gente pode falar da mais característica celebração, né, desenvolvida pelo DIP, que era lá a comemoração do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feita lá geralmente no Rio de Janeiro, né, em grandes aí estados de futebol, juntavam lá os trabalhadores e também, é claro, a figura do Getúlio Vargas que aparecia e fazia alguma concessão trabalhista, algum direito trabalhista. E também, uma coisa muito relevante é a criação de um programa radiofônico de 1 hora diária chamado A Hora do Brasil, que eu não sei se você já ouviu aí, mas hoje para nós é A Voz do Brasil, né? Em Brasília, 19 horas, A Voz do Brasil. Na verdade, então, um programa de 1 hora diária, como já falei, para exaltar a figura do Vargas e seu governo. E um outro órgão também criado por Vargas, né, característico também, se for ver aí, de outros governos autoritários, foi a chamada Polícia Especial,
no caso característico de outros governos, a polícia política, então, né? Essa aqui, a polícia especial, né? A polícia política de Vargas, promovia a repressão a opositores políticos do Vargas. Então, é claro, aquela galera que se colocava contra o governo dele, ainda não só os comunistas, mas qualquer um que se colocasse contra o governo dele, era perseguido, então, por essa polícia política. Lembrando que o chefe da polícia política é o Felinto Miller, que é uma figura já também curiosa e tal, por ele ter participado lá da coluna Prestes, por sinal, né, perseguiu o Prestes no momento lá da intentona comunista, meio que também tinha uma certa vingança pessoal vinda lá da época da coluna Prestes contra o Luiz Carlos Prestes. E também atribui-se a ele muito antes, né, muito antes da ditadura militar aqui no Brasil, você tem essa questão aí de utilização de tortura política, né, pelo Felinto Miller, pela Polícia Especial, para então, né, obter aí informações dos prisioneiros. Então, uma referência também infeliz aí, né, sobre a questão da tortura no governo do Vargas aqui nesse momento. E outra coisa também para a gente ficar esperto em relação ao Vargas é sua política trabalhista, muito forte, característico, o populismo. Lembra o populismo, que é aquela aproximação do Estado com as classes populares, né, principalmente as classes trabalhadoras urbanas, e também aquela ideia de promover a concessão aí, né, de direitos trabalhistas marcados então por essa questão do paternalismo, como Getúlio Vargas fosse um pai dos pobres, então reforçando aí também, né, dando direitos aí, dando presentes para os trabalhadores. E também até uma, né, referência que pode aparecer para a gente, o corporativismo do Estado também fornecendo aí o trabalho para a população, o Estado criando, né, vagas de emprego, o Estado também aí administrando a questão trabalhista. Que é essa coisa também, né, que fica muita gente fala, ah, mas então Vargas foi bom no final das contas? O cara foi ditador, mandou matar, mandou perseguir muita gente, mas tem essa questão de que, graças a ele, você tem a organização dos direitos trabalhistas. Muito, é claro, com aquela pretensão de manipular o trabalhador, né, de colocar o trabalhador sob a influência dele. Mas é uma coisa que, para bem ou para mal, né, o Vargas acabou organizando e talvez se não tivesse sido ele, né, teria demorado mais ainda para se desenvolver essa organização das leis trabalhistas aqui no Brasil. Ainda a política trabalhista do Vargas, é muito interessante que nesse governo ditatorial, olha que coisa, tinha sindicato, mas tinha sindicato controlado pelo, né, ditador aí, Getúlio Vargas. Isso principalmente é a ideia de que a gente deixa o sindicato, né, existir, mas esse sindicato era truta do governo, até pode aparecer referência aí, né, do chamado chefe sindical pelego, ou, né, esse fenômeno conhecido como peleguismo. Para quem não está ligado aí, talvez associado com esse lance meio gaúcho do Vargas, então, essa ideia do pelego é basicamente uma pele, né, ou lã, ou pele de carneiro, que é colocada entre, né, o dorso do cavalo e a sela, ou entre a sela e o cavaleiro, ou a amazona, ali em cima, uma manta. Alguns chamam de alteiro ou baixeiro e tal, mas seria uma manta, então, para você colocar sobre o cavalo e a sela, né, entre o cavalo e a sela, ou entre a sela e o cavaleiro, para com isso então amaciar a montaria, para a montaria não perceber que ela está sendo montada. Então, basicamente a ideia é de que existia o sindicato, mas o chefe sindical ele estava ali para amaciar as relações entre os trabalhadores e os patrões, ou os trabalhadores e o Estado, né? Então, essa ideia aí que pode aparecer de que basicamente era um pau-mandado aí do Estado, dos patrões, por conta aí de ele estar ali então para, né, limitar a ação política dos trabalhadores, reforçando essa manipulação. E também, né, isso devido a esse momento, Vargas criar um imposto sindical. Ao invés do trabalhador pagar uma contribuição diretamente ao sindicato, o trabalhador pagava uma contribuição, né, um imposto então para o governo, e o governo repassava aos sindicatos que eram trutas dele, né? Quem não era truta não conseguia existir então. E outra coisa também que já apareceu para você e deu um momento de Jequiti, que é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A consolidação das leis do trabalho, que por sinal até eu errei ali também, como você está vendo, né, tem um errinho ali, ela representa para nós justamente esse momento então de todas essas leis que foram criadas pelo Getúlio Vargas sendo consolidadas, né, sendo estabelecidas então como justamente leis que não se poderiam mexer.
né? Então, nesse caso aí, o Vargas, ele manipulou toda essa situação do trabalhador, puxando os trabalhadores para junto dele. É isso aí, espero que você tenha gostado desse comentário de leve aqui sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, que na verdade é a parte 1, porque a gente tem a parte 2, falando ainda da economia, falando também ainda sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial e também falando, é claro, aí da queda do Getúlio Vargas, da redemocratização, que vai marcar o final do Estado Novo aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não deu like no vídeo, dá o like no vídeo já. Também se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. Não esquece também de ouvir o nosso podcast no Spotify. É isso aí, até a próxima aula com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!